Olá, meu nome é Tatiana Bicudo, sou procuradora de Justiça e diretora da Escola Superior do Ministério Público. Inicio fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher de meia idade, com cabelos curtos castanhos e olhos castanhos também. Estou vestindo um óculos de aros azuis e um vestido verde e adornos dourados. Hoje estaremos apresentando os dois eventos sobre acessibilidade digital na prática. Esse evento é feito em parceria com a EqualWeb. E para falar um pouco sobre o evento, convido a doutora Bruna Varejão, que é promotora de justiça, coordenadora do CAU da pessoa com deficiência. Bom, cumprimento a todas as pessoas, agradeço a presença. Começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta da cor azul, azul royal, e tenho um fundo desfocado atrás de mim. Agradeço à Escola Superior do Ministério Público, na figura da sua diretora, a doutora Tatiana, pela pronta disponibilidade quando nós propusemos a realização desse evento, e todos os eventos, na verdade, ligados à temática dos direitos humanos em sentido amplo. Agradeço também a todas as pessoas convidadas, que também prontamente aceitaram o nosso convite e também pelas valiosas contribuições. Nós tentamos aqui delinear eventos plurais, que contam com profissionais de diversas áreas e que têm como fio condutor a questão da acessibilidade digital e, em sentido mais amplo, os direitos das pessoas com deficiência. De maneira bem simples e bem objetiva, a acessibilidade digital é esse conceito que garante que toda e qualquer pessoa, independente das suas habilidades e deficiências, possa acessar e utilizar conteúdos e serviços digitais de forma eficaz, segura e independente. Então, tradicionalmente, né, na nossa atuação no Ministério Público, a gente fala muito em remoção de barreiras para acessibilidade, por exemplo, em prédios públicos, escolas, repartições públicas, praças, mas partindo da premissa de que nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, cada vez mais digital, é preciso, para que as pessoas estejam realmente integradas na sociedade, é preciso também estar conectado à internet e, nesse sentido, se torna imprescindível promover e falar em acessibilidade digital. A construção da acessibilidade digital pelo Ministério Público de São Paulo para o Ministério Público de São Paulo tem sido feita aí nos últimos anos em parceria com a EqualWeb, que inclusive, né, vai apresentar aí as ferramentas para remoção de barreiras de acesso no site do Ministério Público. E por falar em EqualWeb, nós também estamos lançando em parceria uma cartilha sobre acessibilidade digital. Se trata de um material bastante completo, detalhado e que vai fornecer a todos os integrantes do Ministério Público e também à sociedade em geral informações valiosas sobre como promover a acessibilidade digital. Lembrando que essa atuação ela é muito importante e ela se conecta diretamente, ela está dentro das nossas atribuições na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Agradeço novamente à Escola Superior e desejo um bom evento a todas as pessoas. Para iniciarmos o tema acessibilidade digital, traremos o primeiro evento com o tema Acessibilidade em Foco, transformando a experiência digital. A ideia desse evento é tratar a temática da acessibilidade com um viés mais técnico, abordando normativas internacionais e nacionais. Temos como objetivo difundir normas para a atuação dos integrantes do Ministério Público e divulgar a cartilha que está sendo elaborada pelo Ministério Público de São Paulo em parceria com a EqualWeb. Para mediar o evento, gostaria de convidar a doutora Sandra Lúcia Garcia Massude, doutora Sandra, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, coordenadora da Comissão de Inclusão do Ministério Público de São Paulo e foi assessora da Procuradoria-Geral de Justiça na área de direitos das pessoas com deficiências nos anos de 2015 a 2021. Coordenadora do Comitê de Inclusão do Ministério Público de São Paulo de 2019 a 2023, membro da MPID, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiências. Sem mais delongas, passo a palavra à doutora Sandra para iniciarmos o evento. Eu sou Sandra Lúcia Garcia Massude, sou promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Estou atuando na Promotoria da Infância e Adolescência, área de Direitos Difusos e Coletivos.
Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos na altura do pescoço, uso óculos, uso hoje um batom rosa escuro, tenho 53 anos, estou também usando uma blusa bege, um colar preto e atrás de mim um fundo da Microsoft, nos tons de cimento e cadeiras rosas. Estamos apresentando hoje o evento Acessibilidade em Foco, transformando a experiência digital. Teremos os seguintes palestrantes: o Fábio Zonoff, a Paula Pereira Ferrari, o Ricardo Heschmann, o Alberto Buono Core e o Reinaldo Ferraz. A implementação da acessibilidade digital é um desafio e também um direito muito importante para as pessoas com deficiência, porque ela democratiza o acesso, garante o entendimento, o controle da navegação dos usuários aos conteúdos e serviços disponíveis pela internet, independentemente das suas capacidades físico-motoras, perceptivas, intelectuais, culturais e sociais. Para começar o debate do dia, vamos ouvir Fábio Zonoff. Ele é paraplégico, é graduado e pós-graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, com 15 anos de experiência no ensino superior, atuando como professor em diversos cursos de engenharia e administração em instituições como Universidade de São Judas Tadeu, FAINAC, Instituto Mauá de Tecnologia, e foi idealizador e coordenador do Sintec, evento de grande porte que reúne mais de 3.000 alunos e realiza dezenas de atividades acadêmicas. Com 28 anos de carreira voltados à inovação, neurociência e diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade, o Fábio é especialista em inclusão e inovação. Lidera equipes multidisciplinares, desenvolvendo negócios em diversos setores, como indústria, tecnologia, energia e governo. Ele tem se dedicado à promoção da inclusão de pessoas com deficiência, promovendo práticas que impulsionam negócios, marcas e iniciativas de ESG, além de capacitar lideranças inclusivas. Com você, Fábio. Obrigado, doutora. É um prazer estar com vocês todos. Eu vou primeiro me autodescrever. Eu sou um homem 50 a mais, grisalho, com os cabelos castanhos, os olhos também, uma pele clara, vestindo uma camiseta xadrez e ao fundo, um pouco desfocado, um escritório onde tem estante, livros, discos, sons e um quadro do Poderoso Chefão. Enfim, eu agradeço pelo convite do Ministério Público, pelo seu convite, doutora da Paulinha, bem como todos aqui envolvidos, nosso CEO, o Ricardo, e o nosso engenheiro, Albert Buoni. Então, talvez a primeira provocação que nós devamos fazer é o que é acessibilidade digital. Enfim, a acessibilidade digital é um conjunto de boas práticas que garantem que pessoas com ou sem deficiência possam ter acesso a toda a web. E a gente está falando de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiências cognitivas e deficiências múltiplas. Então elas têm que ser capazes, né? A internet acessível tem que ser capaz de permitir que a pessoa navegue, entenda, interaja e possa contribuir. E os ambientes digitais onde a gente tem essa necessidade são os portais, sites, intranets, LMS, que são essas ferramentas de ensino à distância muito utilizadas, principalmente depois da pandemia, e qualquer outra plataforma digital de comunicação através de um celular, um desktop ou um notebook. Então, o trabalho que a gente tem basicamente é de eliminar essas barreiras para a acessibilidade digital, fazendo com que tudo fique transparente e democrático ao cidadão, à pessoa de uma forma geral. A acessibilidade digital ela parte do princípio que todos os programadores deveriam escrever essas plataformas, os aplicativos, dentro de um conjunto de melhores práticas mundiais, que é o WCAG, a gente fala daqui a pouco sobre ele, mas infelizmente 97% dos sites brasileiros não têm acessibilidade e 3% têm alguma acessibilidade. Então, o ideal no mundo utópico seria que todos fizessem novos sites, mas isso não é possível nem no Brasil nem no mundo, isso é uma dor mundial. Para tanto, a tecnologia assistiva, a inteligência artificial, ela veio em boa hora para poder nos ajudar nesse processo. Na prática, o que acaba acontecendo é que você tem que trabalhar de mãos dadas com os desenvolvedores para que você possa fazer essas correções de uma forma mais fácil, mais simples, mais rápida e ágil,
promover essa acessibilidade. E que tipo de barreiras uma pessoa ela encontra? Vamos partir do princípio que, por exemplo, eu sou cego e eu vou navegar na internet. Quando eu vou navegar na internet, existem algumas ferramentas que são utilizadas para tanto. Leitores de tela. Esses leitores de tela, às vezes, eles são nativos em celulares, como o VoiceOver no iOS, o Android tem o dele. Quando se fala de desktop, a gente fala do NVDA ou do JAWS. Toda pessoa cega tem já uma familiaridade muito grande com essas tecnologias. E esses leitores funcionam da seguinte forma: eles leem da direita para a esquerda e de cima para baixo de uma forma hierarquizada aquele site. Se o site ele não foi concebido nas melhores práticas de acessibilidade digital, essa pessoa, ela às vezes ela vai ser direcionada para fora do site com um link que não foi nomeado. Às vezes ela vê um gráfico que foi gerado por uma tabela, mas não tem essa tabela ali, então ela não tem a menor ideia do que aquele gráfico significa, vai ter alguma coisa .jpeg, não tem uma descrição alternativa de imagem. Às vezes ela vai se candidatar a uma vaga e o formulário não está acessível. Às vezes ela vai comprar, fazer uma jornada de compra e ela não tem como fazer isso. Às vezes ela tem uma baixa visão e ela precisa de um contraste de cor. Muitas vezes esses labels de redes sociais e outros, por não estarem, vamos dizer assim, perfeitamente nomeados, ou essa hierarquia não está sendo respeitada, a navegação acaba sendo randômica, muito desgastante para pessoas com uma deficiência visual severa, um cego, ou com baixa visão. A gente também pode falar das pessoas com deficiência motora mais severa, que tem que utilizar mouses acessíveis, teclados, controle por voz, enfim, e outras coisas. Mas, basicamente, você acaba tendo diversas, vamos dizer assim, dificuldades e barreiras. E, para tanto, a gente tem, obviamente, um guideline mundial, que o Brasil é signatário. O Reinaldo que está aqui conosco vai poder falar com mais propriedade, porque ele que faz a tradução, ele é o dono do WCAG aqui no Brasil, através do consórcio W3C. E o que é o WCAG? O WCAG é o Web Content Accessibility Guideline, que nada mais é do que as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo na web. Então, todo desenvolvedor ou programador, quando for escrever um app, for escrever um site, ele tem que partir dessas boas práticas. Só que, via de regra, isso não é feito. Para vocês entenderem de uma forma mais simplificada, quando nós falamos de acessibilidade digital, a gente está falando basicamente de uma coisa muito parecida com desenho universal na arquitetura. O design universal na arquitetura diz o seguinte: quando você vai fazer um equipamento público ou privado, ele tem que estar acessível a todos. Eu sou cadeirante há 32 anos. Então, se eu vou numa praça, entre o jardim e entre um outro equipamento, um banco, tem que ter uma largura tal que permita que uma cadeira de rodas possa ir e outra possa voltar e as duas possam se cruzar. Esse é um pequeno exemplo. Os desníveis têm que ser dentro de uma norma específica. Quando você transfere isso para a web, também tem um conjunto de normas, e o WCAG que rege isso. No dia 11 de março desse mês, agora em 2025, foi lançada pela BNT a NBR 17285. Então, ali a gente consegue perceber todas as questões relacionadas a os princípios básicos a serem atendidos dentro dessa questão de programação e desenvolvimento de websites e aplicativos. São 146 diretrizes, se eu não me engano, e aí você trabalha muito a questão dos formulários, a questão do contraste, de estar legível ou não estar legível, de ter textos alternativos às imagens, de você ter uma navegação por teclado. Imaginem que eu queira comprar um seguro de vida e eu vá num site de uma seguradora e tem lá vários produtos financeiros, seguro-saúde, seguro de automóvel, não importa. E eu sou um cego e eu navego só pelo teclado. Isso é intuitivo, a gente tem que lembrar que um cego ele navega através de leitores de telas, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas acima de tudo ele vai navegar pelo teclado. Muitas vezes a concepção do site ela está tão equivocada e tão fora desses padrões do WCAG que ele não consegue pelo teclado entrar
no menu logo abaixo ou no clique aqui para poder comprar o produto. Ou seja, a empresa perde, a pessoa, o cidadão que tem uma deficiência perde, e a gente acaba excluindo essa pessoa de todo esse processo. Existe também um checklist prático de conformidades, mas isso todos vão ter acesso, vai estar disponível numa cartilha em breve a ser lançada pelo Ministério Público. Mas os preceitos básicos do WCAG é que ele seja perceptível, então o conteúdo que tem que ser percebido pelos nossos sentidos, né, com o uso alternativo de imagem, ele tem que ser operável, a navegação deve ser possível com diferentes dispositivos e tecnologias, mas com o teclado e o leitor de tela, principalmente, ele tem que ser compreensível. Então, a informação precisa ser clara, fácil de se entender. Tem até uma concepção de conceber um site numa linguagem mais simplificada. O Instituto João Clemente já fez isso, é um ótimo exemplo. E ela tem que ser robusta. Esse seria o quarto pilar do WCAG, que é o conteúdo ele precisa funcionar como diferentes navegadores, tecnologias assistivas e atualizações futuras, ou seja, tem que ser um plug and play. Você tem que estar compatível com todas essas tecnologias. Existem 3 níveis, 1A, 2A e 3As. O Renato vai poder falar mais sobre isso. E tem algumas tecnologias que a gente pode citar, que ajudam muito as pessoas. Antes das tecnologias, a gente tem que pensar em mobiliário. Toda pessoa com deficiência precisa de um mobiliário específico. E, para tanto, é interessante que a gente veja exatamente essa questão de um mobiliário. Mas, partindo das tecnologias assistivas e das ferramentas, vamos começar pelos leitores. Então, nós temos o NVDA e o JAWS. O JAWS é pago, o NVDA é open source, os dois funcionam em Windows. Você tem VoiceOver para Windows, para o Android você também tem uma ferramenta. Você tem já há muito tempo o teclado Braille para você poder utilizar, e tem as linhas eletrônicas, ou Braille eletrônico chamado linhas Braille. Essas linhas Braille, imagine um dispositivo que você conecta, são, vamos dizer assim, um conjunto, é um teclado de Braille eletrônico, acoplado ao NVDA, que é esse leitor de tela. Lembrando que o leitor de tela, ele lê o texto da esquerda para a direita, de cima para baixo, e ele lhe devolve uma voz. Então, a pessoa cega, ela vai ouvir o que o navegador está rastreando naquela tela. Com o leitor, com a linha de Braille já é diferente. Você conecta nessa primeira ferramenta, nesse NVDA, e você consegue não só ler um texto, porque vão surgir o Braille ali na sua frente. Então, imagina um teclado que as teclas vão subindo, mas é o teclado Braille. E a partir daí você consegue ler um texto, um PDF, um livro digitalizado e assim por diante, ou navegar no site. Ou você pode também escrever, você pode navegar através da internet, através dessa mesma linha Braille, por exemplo. A gente tem o teclado Perkins, que é o antigo, que você escrevia em Braille. Você tem outras ferramentas de controle de voz, aí com a web vai poder exemplificar isso muito bem. O Ricardo, o nosso CEO, junto com o nosso engenheiro Albert, vão poder estar exemplificando algumas coisas. Mouses por controle de voz, por controle de íris, e tudo isso tem muito a ver com uma demanda do mercado por tecnologias assistivas e principalmente por romper essas barreiras. Lembrando que a lei de cotas, muitas vezes, ela não é completada, a gente não consegue superar, porque a gente não consegue dar acesso à internet às pessoas. Por incrível que pareça, essa é uma grande mola propulsora e aumenta a pauta, eleva a pauta dentro da organização, doutora e todos os presentes, da lei de cotas e dos programas de diversidade, equidade e inclusão da pessoa com deficiência. Porque quando você coloca uma ferramenta como a EcoWeb no Ministério Público de São Paulo, a gente vai passar por uma série de pessoas para validarem aquela ferramenta. E ao fazer isso, todos começam a ter ciência desse mundo novo para elas. E a partir daí fica mais fácil a gente falar sobre inclusão, falar sobre barreiras e empoderar as pessoas. Então, nós temos outras ferramentas para desenvolvedores e designers, por exemplo, o Wave, o WazeWeb, o AmiWeb, que é um novo, o Axis Monitor, que são todos auditores de acessibilidade digital. Ao mesmo tempo que ele audita se um site ele é acessível, ele também te dá dicas vinculadas ao WCAG, esse guidelines, para que o desenvolvedor possa fazer pequenas correções no seu código-fonte
ou ele possa simplesmente conceber um site do zero. Na Equalweb nós fazemos a mesma coisa e também utilizamos inteligência artificial para fazer correções 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Então a inteligência artificial ela veio para ficar, para automatizar diversos processos e a gente acaba tendo essa facilidade com a IA. A gente ainda tem checadores de contraste, de cores. A gente poderia aqui ficar falando muita coisa sobre esse tema, mas eu acredito que, basicamente, o que a gente teria para complementar aqui é que a gente tem hoje 97% dos sites não acessíveis. Nós temos praticamente 17 milhões pelo último IBGE, mas se a gente pegar os números mundiais de pessoas com deficiência, esse número no Brasil ele deve estar no mínimo entre 24 a 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Pessoas que votam, pessoas que consomem, que têm esposas, filhos, irmãos, pais, que vão a lugares acessíveis e que frequentam e-commerce acessíveis. A gente vai ter a oportunidade no futuro próximo, até de mostrar que todos os e-commerces que são acessíveis, todos os indicadores, sem exceção, desde o ticket médio de compra, passando pelo tempo de permanência no site, passando pela diminuição da taxa de abandono de carrinho, são incrementados. E a gente tem uma novidade muito legal, a gente consegue criar KPIs, indicadores, falando, olha, tivemos X mil cliques nessa funcionalidade, e a gente ajuda o pessoal a descobrir exatamente quantas pessoas com deficiência navegaram no seu site. Então imagina você ter noção do público que acessa o seu site. Você pode mencionar uma campanha de marketing, você pode justificar um budget, você pode falar, olha, você está vendo, esse público não está invisível. Muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas você briga quando as pessoas param numa vaga para a pessoa com deficiência? Sim, eu brigo. Eu brigo porque às vezes a gente tem que dar a volta e a vaga está ali, porque via de regra a cadeira é baixa, ela está ali próximo à porta para que quando você sai e entre na farmácia, no supermercado, ninguém te atropele, porque a cadeira é baixinha. E também a nossa dificuldade de locomoção. São diversos os motivos, mas existem muitas pessoas com deficiência, a gente tem que trazer elas, tirar essa invisibilidade. A acessibilidade digital, de longe, é a ferramenta que mais promove a acessibilidade em todas as instâncias. E é por isso que a gente trabalha com esse propósito, não só com a acessibilidade digital, mas também fomentando programas de diversidade, equidade e inclusão de forma estratégica, com palestras, workshops, e a gente se coloca à disposição do Ministério Público em todas essas particularidades. Fábio, que interessante, né? Muito enriquecedor e espero que alcance muito mais usuários, né, essas informações. Mas eu fiquei com algumas dúvidas aqui, eu gostaria de te colocar. Como funciona a ferramenta para pessoas com deficiência intelectual? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Eu trouxe aqui o nosso CEO, o Uhum, Ricardo, e uhum. o nosso engenheiro, o Albert, que inclusive tem a certificação mais importante no mundo sobre acessibilidade digital, até para que vocês tenham uma fonte mais fidedigna com relação a isso. Ricardo, é com você. Bacana. Obrigado, doutora Sandra, né, pela pergunta. Antes, deixa eu aproveitar e fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, também 50 a mais, estou vestindo uma camisa cinza, tenho um fundo de tela azul com o logotipo da Equalweb, tá? Enfim, vamos responder a pergunta direto ao ponto. A tecnologia da Equalweb, ela oferece mais de 50 recursos que permitem que o próprio usuário, no caso da questão cognitiva, né, ative os que estão mais indicados para ajudá-los na sua navegação. Então, por exemplo, a gente tem um leitor de texto que não é utilizado pela pessoa cega que utiliza o leitor de tela, mas esse leitor de texto ele pode ser configurado a velocidade dele para uma velocidade mais lenta para acompanhar e ajudar uma pessoa que tenha dificuldade cognitiva de uma leitura, por exemplo, a poder capturar o conteúdo daquele texto. Esse seria um dos recursos que a gente entende que pode auxiliar questões cognitivas. Assim como a gente tem também uma área, um recurso que ativa uma área iluminada de foco dentro do site e que, conjugada com mais um outro recurso, que seria uma régua de leitura, permite que uma pessoa com um déficit de atenção, por exemplo,
ou algum outro transtorno cognitivo, tenha, né, a possibilidade de ter o foco nessa leitura acompanhado de uma régua de leitura digital. A gente comenta, né, que nós da velha guarda usávamos a famosa reguinha, né, de plástico para poder fazer a leitura de livro. Hoje, com o avanço da tecnologia, existe realmente novas possibilidades, um novo mundo se abre para esse público que também já é nativo digital e auxilia também não só as questões cognitivas. Todos os nossos recursos acabam, no fim do dia, promovendo cada um deles uma melhoria da experiência do usuário, como a senhora mesma, a doutora Sandra, trouxe no começo da sua fala. A gente traz um conceito interessante de que a tecnologia assistiva ela é aliada do desenvolvedor e aliada da inclusão, né? No código-fonte, você consegue fazer maravilhas para produzir um conteúdo acessível seguindo as diretrizes da WCAG, né? E também da nova norma da BNT, que foi um marco super importante para o nosso país. O Reinaldo está aqui, tem um grande mérito junto a diversas outras pessoas que participaram dessa conquista da sociedade brasileira, e não tenha dúvida alguma, vai ficar para a história do nosso país. Entra essa data 11 de março para ser celebrada todos os anos como a data nacional realmente da acessibilidade digital no país, e que pode ter certeza que vai modificar a vida de milhares de pessoas. Respondida a pergunta, doutora Sandra, depois temos muitas outras considerações a mais para poder fazer aqui ao longo da fala. Sim, sim, muito obrigada. E esse tipo de ferramenta é caro ou é fácil de se colocar? Ótima pergunta. Essa ferramenta, a gente tem um programa para organizações sem fins lucrativos, onde a gente promove que as empresas consigam, a partir da aquisição. As empresas têm uma capacidade econômica muito maior do que pequenas empresas, né? O nosso objetivo, inicialmente, é poder oferecer à empresa para que a tecnologia, perdão, para que as grandes empresas, elas possam e tenham condição de adquirir essa tecnologia. O ápice, a gente tem diversos planos, né? O ápice da ferramenta, que é conseguir trazer até uma 100% de adequação do código-fonte original, de acordo com os critérios da WCAG, de acordo com a norma da BNT, ela acaba sendo um preço para grandes organizações, né? Elas têm condição de fazer essa compra, não é nada absurdo, obviamente, né? Dentro dos limites que o mercado pratica, mas são as grandes empresas que têm um maior acesso de pessoas dentro dos seus canais de comunicação, né? Então, a gente hoje atende grandes empresas como a Motorola, como a Shell, como a Roche, ou seja, todos os setores, né, da economia no Brasil são obrigados, pela legislação da Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 63, parágrafo 1º, a ter um dispositivo de tecnologia identificando que existem recursos de acessibilidade e a seguir as normas internacionais e agora a própria BNT. Antes, né, do advento das tecnologias assistivas, era muito mais complexo para o desenvolvedor ter que se capacitar, conhecer sobre os critérios de acessibilidade, dele poder ter efetivamente a aplicação prática dentro das empresas que eles trabalham, porque aí a gente entende que eles acabam utilizando ferramentas automáticas para poder fazer a composição daquele website. Muitas vezes, né, plugins de terceiros ou Content Management Systems, né, que são os sistemas de geração de conteúdo, eles não são acessíveis por natureza, ou tem alguma característica que faz com que isso seja difícil e acaba ficando caro também, né, para as empresas promoverem acessibilidade. Então, no final do dia, tecnologia assistiva como a EqualWeb, ela está presente 24 horas por dia no site das empresas, com inteligência artificial ajudando na correção e na melhoria da experiência do usuário, e acaba sendo um custo que vai auxiliar ao próprio desenvolvedor, né, de ser mais ágil e mais rápido na construção do seu código-fonte acessível e de oferecer acessibilidade para as pessoas. Então, é um investimento que acaba que, no final do dia, barateia por conta da agilidade que o próprio desenvolvedor e a tecnologia aliados conseguem entregar para as empresas. Ótimo, muito bom, muito obrigada. Agora ouviremos a Paula Pereira Ferrari,
minha querida Paula, que trabalhou conosco no Centro de Apoio, continua lá mesmo depois que eu saí. Ela é cadeirante, é fisioterapeuta especialista em reabilitação neurológica pela ISCMSP de 2006 e a ACD em 2007. Possui formação do método BOBA, adulto, e RTA. Atualmente é oficial de promotoria do Centro de Apoio de Tutela Coletiva Cível, área da pessoa com deficiência do Ministério Público do Estado de São Paulo. Minha querida Paula, é com você. Obrigada, doutora. Obrigada pela apresentação. E antes de eu me autodescrever, vou dizer aqui publicamente que eu sou muito grata à doutora Sandra, que se hoje estou no Centro de Apoio foi a convite dela. E sigo aqui, viu, doutora? Firme e forte, honrando esse convite. Bom, fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de 41 anos, de pele clara, os meus cabelos são castanhos escuros, estão jogados de lado, eu tenho alguns dreadlocks no cabelo, uso uma camisa florida de fundo branco nas cores azul e amarelo, e meu fundo aqui da câmera está desfocado. E hoje eu queria trazer um pouquinho, né, para vocês conhecerem algumas ferramentas, né, que a gente tem de acessibilidade digital no Ministério Público. Né? Uma dessas ferramentas é a ferramenta da EquaWeb, que vai ser demonstrada pelo Ricardo e pelo Albert mais adiante, né? E falar um pouquinho, né, de como os integrantes e o cidadão também pode ter acesso a essas ferramentas. A primeira ferramenta que a gente passou a utilizar no Ministério Público foi ainda na gestão da doutora Sandra, lá no CAL. Nós tínhamos um termo de cooperação com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nos cediam intérpretes de Libras. E aí parece que a gente está falando de acessibilidade comunicacional, né? Porque a gente está falando de intérprete de Libras, mas anos depois essa ferramenta evoluiu, né, com um termo de cooperação com a AME, que é o que está vigente hoje, através de uma central de Libras. Então, a gente vê aí uma parte do digital ajudando a gente em outras áreas, né, da acessibilidade. E através dessa central de Libras, hoje, né, o usuário que vai, né, o usuário não, né, o cidadão que vai até a promotoria de justiça, ele pode ser atendido em Libras, através dessa interface da central de Libras. Na central de Libras fica o intérprete de Libras, que está ali de plantão, o oficial de promotoria, o promotor, enfim, quem fez esse atendimento ao cidadão surdo pode acionar essa central pelo próprio site do Ministério Público ou da página do CAL Cível na área da pessoa com deficiência, e aí é feita uma chamada de vídeo e feita uma triangulação entre a pessoa que está sendo atendida, quem está atendendo essa pessoa e o intérprete de Libras. E através dessa tecnologia, né, a pessoa que está ali sendo atendida, ela pode ser atendida na sua língua nativa, que é a Libras. Né? Às vezes a gente insiste em fazer um atendimento escrito, ou mesmo tentando falar, tentando uma leitura labial, mas o entendimento desse atendimento não é tão grande por parte de uma pessoa que faz uso da Libras. Então, essa tecnologia, ela está digitalmente disponível para a gente, e no segundo momento desse termo de cooperação, a gente também teve a disponibilização dessa central para o usuário do site. Então, além da ferramenta da EquaWeb, que tem disponível ali um avatar de Libras, caso o usuário deseje ser atendido por um intérprete, ele também pode, no site do Ministério Público, acionar esse intérprete. Então, a gente entende que, por exemplo, eu não quero me deslocar até a promotoria de justiça, mas eu quero tirar uma dúvida de uma questão específica direto
com alguém da promotoria. O usuário surdo do site não consegue fazer a ligação. Então, ele faz o quê? Ele aciona o ícone que direciona ele para a central de Libras, e aí ele explica para o intérprete de Libras que está ali disponível, que ele gostaria de falar na promotoria de justiça, e o intérprete faz a ligação na promotoria e, através do telefone e dessa chamada de vídeo, que é disponibilizada no próprio site do MP, ele também consegue tirar as suas dúvidas e fazer esse atendimento. Então, através desse recurso digital, a gente também consegue promover a acessibilidade digital, porque a gente sabe que para muitos cidadãos surdos, ler em português, o entendimento não é muito simples, não é muito fácil, né? É como se a gente estivesse lendo em outra língua mesmo. Então, para esses casos, a gente também tem uma ferramenta de acessibilidade digital. E num segundo momento, depois que nós tivemos esse termo de cooperação, através da doutora Juliana, que na época também era nossa assessora no CAU-PCD, com um encontro aí inusitado com o Fábio, surgiu essa parceria com a EquaWeb, né, para trazer essa acessibilidade digital para o portal do Ministério Público. E essa ferramenta, ela, além de promover, né, a acessibilidade digital, aí, com todos esses itens que já foi falado aqui, né, da régua, de ter aí uma questão de um leitor de texto, ela também vai ser importante para a gente, porque vai trazer dados de quem são os usuários com deficiência que estão navegando pelo site do Ministério Público. Hoje, quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente é muito carente de dados, né? A gente tem alguns dados do censo, mas a gente está sempre em busca de novos dados para que a gente tenha ações mais assertivas para o público com deficiência. E essa ferramenta, ela também vai estar auxiliando o Ministério Público com esses dados de quem são as pessoas que acessam o site do Ministério Público, quais ferramentas de acessibilidade digital elas necessitam. Através da Central de Libras, a gente também já tem alguns dados, né? E agora a ferramenta da EquaWeb vai completar esses dados, trazendo outras informações, além da acessibilidade digital, que está presente ali no site do MP através de um ícone. Aí, tanto o Ricardo quanto o Albert vão mostrar para vocês como que essa ferramenta ela consegue trazer acessibilidade para o nosso site. Isso tudo funciona para o público externo, né? Mas a gente também tem ações que estão sendo promovidas para os integrantes com deficiência, né? Então, a gente tem hoje no Ministério Público diversos integrantes que possuem não só deficiência física, mas visual, auditiva. E o que o Ministério Público faz hoje para entender a demanda desses integrantes e auxiliar com isso? Além das ferramentas que nós conversamos, a gente tem a disponibilização de programa de leitores de tela para usuários, né, que têm deficiência visual, para integrantes com deficiência visual. Então, tanto o JAWS como o NVDA, a gente tem disponível quando o integrante chega na instituição. A gente sabe qual é essa deficiência, já conversa com esse integrante para entender, né, o que ele vai precisar para desempenhar bem, né, o seu papel dentro do Ministério Público, e aí começa-se um processo para que a gente possa oferecer, né, essas ferramentas para o integrante. Fora isso, a gente também, para as pessoas com deficiência visual, a gente também tem a possibilidade de disponibilizar monitores maiores. Às vezes, um usuário, né, de uma pessoa com uma deficiência visual ou com uma baixa visão precisa de um monitor maior, né, para que isso canse menos a visão, para que ela possa ter um tempo de trabalho produtivo, né, maior
e menos cansativo para ela, né? A gente tem também alguns treinamentos específicos para os integrantes com deficiência visual. Recentemente, o CETIC, ele tem até um manual, né? A gente teve uma atualização do SEI, que é um dos programas que a gente utiliza. Né? Com essas atualizações, o CETIC dá um suporte também para os integrantes com deficiência visual. Então, é feito treinamentos, eles têm um canal de comunicação, né, específico no Teams para facilitar uma nova adaptação. A gente, quando muda ou quando atualiza um programa, a gente fica muitas vezes perdido, né? Com a pessoa com deficiência visual não é diferente. E é feito, né? Tem sido feito todo um treinamento, né? E o pessoal do CETIC tem tido todo um cuidado com os integrantes com deficiência visual para facilitar a adaptação frente a novas adaptações e a novos modelos aí de programas que têm, versões de programas que têm chegado. O CAL-PCD, em especial, ele tem procurado manter um diálogo aberto, né, com várias áreas do Ministério Público. Então, a gente tem mantido um diálogo com a escola superior, que sempre nos recebe muito bem para conversar sobre questões de acessibilidade. Hoje, a escola, né, possui os intérpretes de Libras, né, com convênio com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, mas a gente já tem dentro da escola uma política de que sempre que um convidado chega para um evento, para palestrar, para dar uma aula, é feito uma autodescrição, pensando, né, nas pessoas com deficiência visual que vão estar ali, pensando também, né, nos espectadores que são usuários de Libras. A gente sabe que o Teams, ele também oferece a possibilidade de legenda, né, tanto para quem tem uma baixa acuidade auditiva ou para quem é surdo, mas tem uma boa leitura do português. Então, a gente tem algumas ferramentas e tem mantido esse diálogo com outros setores, né, com o cerimonial também aqui do Ministério Público, para os eventos que eles têm feito. Então, o CAL tem buscado levar essas ferramentas e falar de acessibilidade para outras áreas do Ministério Público também. Hoje, a gente tem, né, não como uma ferramenta de acessibilidade digital, mas também pensando no integrante com deficiência, né, a possibilidade de condições especiais de trabalho, que tem beneficiado também muitos colegas com deficiência visual, principalmente aqueles com baixa visão, que passam muitas horas, né, tem muito tempo de tela, e isso causa um desgaste muito grande. Então, o Ministério Público também tem o cuidado, né, de pensar nesses integrantes e entender que muitas vezes a pessoa com deficiência, o integrante com deficiência, tem demandas específicas que precisam ser olhadas e precisam ser cuidadas. E aproveitar esse momento também para falar de alguns materiais que a gente tem disponível na página do CAL-PCD, na intranet. Então, quem for integrante e quiser saber um pouco mais de acessibilidade digital, no portal do CAL-PCD, dentro da intranet, a gente tem disponibilizado uma pasta só com materiais de acessibilidade. E tem uma subpasta lá só com materiais de acessibilidade digital. Então, desde normas, como foi falado, né, algumas leis, nós temos também algumas cartilhas que foi feita em parceria com a ANIC BR, o Reinaldo Ferraz vai estar aqui falando um pouco da parte da acessibilidade digital. Então, eles lançaram vários fascículos, né, de uma cartilha só sobre acessibilidade na web, uma cartilha que são cartilhas muito bonitas, de fácil entendimento, mas de um conteúdo muito profundo, que quem tiver o interesse pode procurar, está disponível para qualquer integrante. E também, em parceria com a EquaWeb, aí já está saindo do forno, está para sair também uma cartilha
de acessibilidade digital, feita e pensada especificamente para o Ministério Público, né, para auxiliar, né, os integrantes, auxiliar quem está também, né, querendo saber um pouquinho mais sobre o tema, sobre as ferramentas de acessibilidade digital que a gente tem e se aprofundar um pouco no tema da acessibilidade digital. Então, essas são algumas das ferramentas que hoje o Ministério Público dispõe, né? E quero deixar também à disposição o nosso contato no CAU da pessoa com deficiência, que hoje é coordenado pela doutora Bruna Varejão, uma promotora maravilhosa também, super acessível. Então, fiquem, quem tiver dúvidas, quem quiser nos contactar, fiquem à vontade. Maravilha, Paulinha, quanta evolução, né? Desde que nós começamos lá atrás até agora, evoluiu bastante, né? E é muito gratificante poder ver esse trabalho crescendo cada vez mais dentro da área do centro de apoio e é abarcado pela instituição como um todo, né? E você consegue nos dizer, dar um exemplo, né, dessas ferramentas para, por exemplo, para uma pessoa com deficiência intelectual? Volto no mesmo, ah, no mesmo, na mesma pergunta, né? Porque é um público que, assim, aparentemente não usa, mas sabemos que sim, né? Então, para o Ministério Público, eu acho que a principal ferramenta que a gente tem hoje é a ferramenta da EquaWeb, quando a gente pensa em acessibilidade digital mesmo, né? Que eu creio que o Ricardo e o Albert vão poder demonstrar na prática como que a gente pode acessar essas ferramentas. Mas, doutora, tem sido feito aí algumas pesquisas e alguns trabalhos, né? Existe um movimento nosso também interno, né, no CAU, para o uso da linguagem acessível, né? Uhum. A linguagem simples, né? Hoje é uma tendência que vem até do Tribunal de Justiça para o uso da linguagem simples. A linguagem simples, ela vem facilitar, ela não chega, a gente não pode dizer que é só uma ferramenta de acessibilidade digital, mas quando a gente fala da linguagem simples para textos que são disponibilizados de forma digital, ou mesmo até para decisões judiciais, despachos, né? Isso facilita muito o entendimento, não só da pessoa com deficiência intelectual, mas muitas vezes de pessoas que não têm o letramento sobre algum tema em específico, né? Principalmente quando a gente está falando da área, né, jurídica. É muito comum a gente ter dúvidas sobre o que significa isso, o que significa aquilo. Então, hoje existe um estudo, né, e um movimento que está começando a surgir para o uso dessa linguagem simples, que eu acho que vai beneficiar a população de um modo geral, o cidadão de um modo geral, e vai facilitar muito a vida de quem tem uma deficiência intelectual também. Ótimo. Neste momento, vamos conferir com Ricardo Hetman e com Albert Bonucori, da EquaWeb, os mecanismos da acessibilidade digital. Eles farão uma demonstração para nós. Obrigado, doutora Sandra. Eu queria, antes de mais nada, aproveitar a fala da Paulinha, porque é importante destacar, né, que não tem iniciativa sem coragem, né? E a iniciativa do CAU, né, na parceria com a EquaWeb, demonstra o quanto que a base da atuação do Ministério Público de São Paulo na área da inclusão social participa da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos e atuando na proteção e na defesa dos direitos fundamentais de diversas condições que hoje estão presentes na nossa sociedade. Não tem como negar. Isso acontece diariamente. E vocês realmente têm todo o mérito de, através dessas conquistas, poder buscar as metas prioritárias do promotor de justiça de defender a cidadania das pessoas com deficiência. A gente sabe que é essencial interromper, né, os ciclos de segregação, de discriminação e de descaso.
Então, a gente quer parabenizar a todos os integrantes do Ministério Público de São Paulo que desenvolvem o seu trabalho nessa área e entendem que a evolução da medicina e de tecnologias assistivas vem colaborando para esse avanço constante no processo de inclusão dessa fatia da população, tanto na educação, no mercado de trabalho e em todas as demais esferas da sociedade. Obrigado mais uma vez a todos os integrantes do Ministério Público. Vamos aqui para a questão da demonstração. Eu vou pedir para o Albert começar compartilhando a tela dele. A gente vai fazer um pouco dessa demonstração no site do próprio Ministério Público de São Paulo. Albert, por favor. Você pode fazer, por favor, a tua autodescrição antes e depois eu trago de volta o contexto enquanto você compartilha a tela, por favor, Albert. Ok, obrigado. Eu sou um homem branco, tenho cabelos curtos, uso barba, estou usando uma camiseta preta e atrás de mim tem uma tela um pouco desfocada. Eu sou palestrante de acessibilidade digital e especialista em acessibilidade digital, certificado pelo IAAP. Eu vou compartilhar minha tela agora. O que o Albert vai fazer aqui, né, durante essa demonstração, pessoal, para eu poder contextualizar, é trazer principalmente o conceito de que para que um site seja considerado acessível, de acordo com os critérios do WCAG e agora da nova norma da ABNT, não basta que o programador, né, seja totalmente capacitado, conhecedor e aplique diariamente as regras de acessibilidade na construção de um código-fonte acessível. É claro que esse é o princípio básico da acessibilidade, que o código-fonte seja acessível. Mas a gente entende que, no caso do próprio Ministério Público de São Paulo, hoje optou por utilizar a tecnologia de uma plataforma de gestão de conteúdo chamada Liferay. A gente deu uma olhada, né, na documentação da Liferay agora em 2024, e a própria Liferay reconhece que nem todos os templates disponibilizados dentro da plataforma onde vai ser inserido o conteúdo do Ministério Público conseguem trazer uma adequação a todos os critérios de acessibilidade, né? Esse é um reconhecimento da própria plataforma, e não é só da Liferay, né? A gente consegue perceber que isso acontece em diferentes plataformas. Entrando um pouquinho no viés técnico, do qual o Albert, que é especialista, vai poder falar com mais propriedade, a gente entende que o HTML, que é a base, né, de uma linguagem interpretada e não compilada, que vai fazer o desenvolvimento do website, acaba que o comportamento dessa linguagem ela pode ser diferente quando você usa um navegador do Chrome para um navegador do Firefox, por exemplo. E a gente não consegue saber o que o usuário vai estar utilizando de navegador ao acessar o site do Ministério Público de São Paulo. Na demonstração que o Albert vai fazer, a gente vai conseguir perceber, né, que o código-fonte desenvolvido de forma acessível pelo programador que construiu o site do Ministério Público de São Paulo e que está super de parabéns porque seguiu muito bem as regras de acessibilidade, um determinado movimento que a gente vai fazer aqui, ele consegue ser operável, atender o princípio da operacionalidade, inclusive na plataforma do Chrome. Já quando a gente vai navegar na plataforma do Firefox, ele cai dentro de uma diretriz de número 2.1.2, chamada No Keyboard Trap, que você não deve ter armadilhas de teclado. Ou seja, a gente passa a entender que com a tecnologia assistiva da EqualWeb, quando a pessoa que tem a necessidade, né, de utilizar com foco no elemento, pelo teclado, seja uma pessoa com deficiência visual com leitor de tela, uma pessoa com deficiência motora que também navega pelo teclado, utilizando algum outro apetrecho como um lápis de boca, por exemplo, vai conseguir, tanto no Firefox quanto no Chrome, não ter essa interrupção da navegação dele e a possibilidade de seguir para o próximo elemento. Tá? Enfim, Albert, você consegue fazer essa demonstração? E aí depois a gente parte com a questão mais também do conceito de que um site, quando é construído, ele pensa em ser o melhor para todos, né? E aí com a web vem trazer um conceito de que, embora o site do Ministério Público, sem dúvida alguma, ao ser construído, ele quis atender a todos, com tecnologia assistiva como a da EqualWeb, ele passa a atender a cada um. Porque as pessoas, embora tenham
deficiências que podem ser consideradas com a mesma característica, a experiência que cada uma vai ter ao navegar no site do Ministério Público e de milhares de outros sites que hoje a Equalweb tem a tecnologia presente no mundo inteiro, são mais de 100 milhões de páginas acessíveis. Hoje a gente considera que 1 bilhão de pessoas no mundo, todos os dias, têm a possibilidade de usar os nossos recursos. Eles têm um site para cada um. Uma pessoa vai querer usar o tom monocromático no site do Ministério Público. Uma outra pessoa vai preferir aumentar a fonte em 3 níveis, outra em menos níveis. Uma pessoa vai preferir escutar o site. Então, a gente atua tanto nessa questão de tecnologias assistivas para a questão do layer, né, de mudança dos aspectos visuais, por exemplo, e de navegar com uma experiência aprimorada, como também na melhoria e adequação do código-fonte, sempre que ele não consegue ser totalmente desenvolvido de acordo com os critérios na fonte. Albert, por favor, é com você. Ok. Primeiramente, o princípio operável, ele preconiza que 100% do seu site precisa ser acessível via teclado. Então, aqui, eu estou utilizando a tecla Tab, e conforme eu vou navegando, nós podemos ver aqui o elemento sendo iluminado. Isso é o foco. Então, assim, Tab, como o Fábio falou, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e Shift Tab para voltar. Pensa, por exemplo, uma pessoa com tetraplegia. Ela só consegue mover do pescoço para cima. Então, ela utiliza um lápis de boca e utiliza o teclado. Conforme eu vou navegando, agora eu cheguei no logo do Ministério Público, e aqui eu chego em um menu, e esse menu ele foi expandido. O próximo tab, ele teria que pegar o primeiro elemento, o primeiro link do menu, e ele é perdido. O que acontece? Ele volta para o topo da página e recomeça a navegação, passando pelas redes sociais, o logo, e mais uma vez ele é perdido, e ele volta para o topo da página. Isso é um critério Albert, de sucesso. Vale a pena só contextualizar que essa navegação está sendo feita no Firefox, né, que é um caso que o código-fonte acessível foi construído para dar sequência nos elementos e que no Chrome ele funciona muito bem, mas no Firefox ele não funciona. Então, depois ele vai mostrar no Chrome que o desenvolvedor fez correto, lá funciona, mas no Firefox não. E depois ele vai mostrar com a tecnologia da Equalweb ativada como passa a funcionar no Firefox. Pois não, Albert? Perfeito. E, inclusive, tem mais um princípio aí, o caso de ser robusto. Robusto é que o seu conteúdo, o seu site, ele precisa estar disponível na maior quantidade de agentes de usuário. Então, por exemplo, um navegador é um agente de usuário. Aqui é o Firefox. Ele precisa estar acessível aqui também. Então, aqui nós temos uma armadilha de teclado. O teclado, o foco é perdido e o usuário não consegue acessar o seu menu completamente. Mais uma coisa, o princípio operável, ele preconiza que 100% precisa ser acessível por teclado, e isso inclui também a nossa solução. Então, por exemplo, se eu vier aqui, eu posso acessar o meu menu de acessibilidade via teclado, partindo do princípio que uma pessoa cega não vê o ponteiro do mouse, como eu estou mostrando aqui, e uma pessoa com deficiência motora não utiliza também o mouse. Então, eu vou passando por esses elementos, conforme eu vou dando tab, uma pessoa cega escutaria essa informação, e uma pessoa com deficiência motora teria a opção de acionar a nossa solução de navegação por teclado. Agora, observa primeiramente o foco melhorado. Aqui nós temos o foco, ele foi melhorado, ele é mais claro. Agora, o logo do Ministério Público, e eu posso acessar todos os elementos, voltar. Muito bom, Albert. Perfeito. Ok, a gente conseguiu mostrar, então, né, a melhoria que a gente promoveu nesse caso no navegador Firefox, embora o código-fonte tenha sido desenvolvido corretamente, né, a linguagem interpretada do Firefox não conseguia trazer o foco nos elementos do submenu. Albert, faz um favor, abre o ícone da Equalweb para falar um pouquinho dos perfis de acessibilidade. Aqui estão os perfis de acessibilidade e eles estão hierarquizados. Por quê? Nós temos mais pessoas com deficiências visuais, como as pessoas cegas,
daltônicas, com baixa visão. Depois, deficiências cognitivas, como o TDAH, por exemplo, neurodivergentes, espectro do autismo. E, por fim, pessoas na terceira idade com dislexia. Aqui embaixo nós temos, embora nós tenhamos aqui os perfis de acessibilidade, nós temos aqui os recursos individuais. Então, por exemplo, eu posso, isso aqui é muito importante, mudar o pano de fundo do site e mudar apenas as seções. Então, por exemplo, eu mudei apenas a cor da seção de notícias. Isso aqui é importantíssimo para uma pessoa neurodivergente com espectro do autismo, por exemplo, porque ela passa a ver em uma cor diferenciada uma seção do site. E, por fim, eu posso mudar a cor do conteúdo. Esse ponto ele é importantíssimo, né? Aqui, a questão do TDAH, nós temos aqui a régua de leitura. Uma pessoa com TDAH, ela tem menos atenção, ela tem um déficit de atenção. Então, ela tem foco nos elementos que ela realmente deseja, né? E aqui, em tempo real, eu selecionei a palavra promotoria e eu tenho um dicionário em tempo real dizendo escritório, função de um promotor de justiça. Um dicionário em tempo real. Muito bom, Albert. Doutora Sandra, são mais de 50 recursos, né, que a Ecoeb oferece hoje para toda a sociedade brasileira, né, que acessa o Ministério Público de São Paulo, nessa parceria super importante que a gente firmou e que o Fábio, brilhantemente, com a Paulinha, conduziu. Eu volto a palavra para a senhora, doutora Sandra, por favor. Vamos ouvir agora o Reinaldo Ferraz, que é especialista em acessibilidade digital, tem mais de 10 anos de experiência liderando iniciativas de acessibilidade na web, no NIC-BR, promovendo inclusão digital por meio de projetos de alto impacto com alcance nacional e internacional. Coordena o grupo de trabalho da BNT, responsável pela criação da norma técnica para acessibilidade em aplicativos móveis e páginas da web. Atua como instrutor de curso de extensão em design de interfaces acessíveis na PUC de São Paulo e é autor de 4 livros. Ele é formado em desenho e computação gráfica e especialista em desenvolvimento na web. Com você, Reinaldo. Olá, eu sou o Reinaldo Ferraz. Bom, antes de me apresentar, eu queria agradecer pelo convite da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu acho que é um tema extremamente importante e a gente está falando sobre acessibilidade digital num momento muito importante para esse tema. Agradecer à doutora Sandra Massucci por essa iniciativa e também complementar aqui meus colegas de evento. Bom, eu sou Reinaldo Ferraz, eu sou especialista em acessibilidade digital, já trabalho com esse tema há muitos anos. Eu acho que talvez desde 2008, mais ou menos, ou talvez até um pouquinho antes. Então, eu atuo no CEWEB-BR, que ele é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, e eu coordeno as iniciativas de acessibilidade digital. Então, coordenei o lançamento da norma da BNT, coordenei a tradução autorizada, que saiu também agora no mês de março. Então, a gente tem uma série de atividades relacionadas a esse tema. Bom, eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, penteado um pouquinho aqui para o lado, tenho olhos verdes, uso uma barba branca cerrada, estou num fundo desfocado e estou usando uma camisa azul e tenho meu fone de ouvido aqui pendurado. Bom, a ideia aqui é falar um pouco sobre o futuro da acessibilidade digital. Então, mas antes de falar do futuro da acessibilidade, eu acho que a gente tem que falar um pouco do presente, do que a gente tem aqui hoje para poder pensar o que a gente vai levar para o futuro da acessibilidade. Considerando algumas estatísticas, né, que acho que talvez vocês já conheçam todas elas, né, a gente tem em torno de 18 milhões de pessoas com deficiência, segundo os últimos dados da PNAD, né? Talvez pode ter um pouquinho mais, em torno de 20 milhões, mas a gente considera que isso seja quase 10% da população brasileira, né? 9, 10% da população. Então, é um público muito grande que pode ter alguma limitação para navegar, para acessar conteúdos digitais.
E, considerando também esse aspecto de conteúdos digitais, a gente tem em torno de 3% dos sites que seguem padrões de acessibilidade digital. Então, existem pesquisas aí que apontam que a maioria dos sites brasileiros, e não só governamentais, eles não seguem boas práticas e diretrizes internacionalmente adotadas. Quando eu falo dessas diretrizes e boas práticas internacionalmente adotadas, eu lembro lá da LBI, né, do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que ela aponta sobre a necessidade da acessibilidade digital. Na verdade, não é nem necessidade, né? Que ela diz que é obrigatória a acessibilidade nos sites, não só de governo, mas também de empresas com representação comercial no Brasil. Então, a LBI, que é de 2015, ela já fala sobre acessibilidade digital, ela já aponta essa obrigatoriedade. E eu trago essa questão da LBI porque agora, no mês de março, né, nós tivemos dois grandes lançamentos aí, duas grandes vitórias da acessibilidade, né? Uma delas foi a publicação da norma da ABNT, a 17225, que é uma norma que ela orienta sobre a acessibilidade para conteúdo e aplicações na web. Então, é exatamente isso que a LBI ela exige, né? Que a gente siga boas práticas internacionalmente adotadas. E por que essa norma da BNT ela está relacionada com a LBI? Porque ela foi desenvolvida baseada nas principais e mais recentes diretrizes internacionalmente adotadas, que foi essa que teve uma tradução autorizada, que foi publicada agora no último dia 27. São as diretrizes internacionais para conteúdo na web. Então, a gente tem que comemorar, porque esse mês de março nós tivemos duas grandes publicações que abordaram a acessibilidade digital. E eu acho que pensando também no cenário atual relacionado à acessibilidade, a gente tem uma série de recursos que auxiliam as pessoas com deficiência, né? A gente sabe que elas utilizam recursos de tecnologia assistiva que servem para poder acessar determinados conteúdos, mas nem todos os conteúdos eles estão acessíveis. Então, alguns recursos de acessibilidade servem para auxiliar. E a inteligência artificial vem surgindo até para ajudar nesse aspecto. Por exemplo, eu gosto de trazer como exemplo, um aplicativo chamado Be My Eyes, né? É um aplicativo que ele serve para descrever imagens para os usuários. Então, uma pessoa cega, ela tira uma foto, ela manda para a plataforma e um grupo de voluntários verifica essa imagem e descreve para as pessoas com deficiência. E de alguns anos para cá, essa empresa começou a colocar descrição automática por meio de inteligência artificial também. Então, além da questão relacionada à acessibilidade por meio de voluntários, você tem agora também inteligência artificial fazendo uso fazendo uso de descrição de imagem para poder apresentar isso para os usuários. E eu poderia elencar aqui uma série de outras questões, uma série de outras possibilidades, né? Ferramentas de tradução automática, ferramentas de reconhecimento de voz, que tem melhorado bastante, ou mesmo essas ferramentas, né, como de inteligência artificial, né, que a gente tem hoje, os LLMs, né, que você digita um texto e você pode pedir para simplificar esse texto para que ele seja de uma leitura muito mais simples para os usuários, né? Então, a gente tem hoje uma série de recursos também que auxiliam os usuários, mas a gente não pode simplesmente deixar para a tecnologia a solução das questões de acessibilidade. A gente tem que garantir que o conteúdo que a gente desenvolve, ele vai seguir essas boas práticas de acessibilidade também. Então, acho que pensando nesse cenário atual, né, do que a gente tem hoje para acessibilidade, eu elencaria, acho que algumas coisas importantes que a gente precisaria discutir, pensando nas necessidades que a gente tem. Uma delas é a falta de regulamentação do artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, né? Para que os órgãos públicos possam atuar de forma incisiva para garantir que os direitos da pessoa com deficiência eles sejam cumpridos, né? Então, hoje a gente tem essas normas técnicas que eu acho que já são ferramentas importantíssimas para auxiliar na conformidade dos sites, mas a própria Lei Brasileira de Inclusão ela precisa também
apontar para onde ela está tratando essas questões de acessibilidade. E talvez essa norma da ABNT ela possa ser esse caminho para essa regulamentação. Eu entendo que até o que hoje as pessoas com deficiência, quando elas não encontram acessibilidade em uma aplicação, em um site, ela consegue ir até o Ministério Público, fazer denúncias, mas eu acho que a gente também tem que agora, depois dessa produção de conteúdo técnico, a gente precisa começar a ir para um patamar superior, porque isso possibilita que a sociedade ela se mobilize para exigir os seus direitos. Então, quando a gente tem uma lei que aponta para a acessibilidade e que seja claro o que é necessário ter nesses sites, nessas aplicações, isso vai facilitar para que as pessoas com deficiência elas consigam também exigir os seus direitos. E eu acho que tem um outro ponto importante que entra nessa necessidade atual de acessibilidade, é capacitação em acessibilidade. Pensando que hoje a gente tem agora uma norma técnica que saiu apontando sobre as mais recentes diretrizes de acessibilidade. Você tem uma tradução autorizada também apontando para essas orientações. O mercado ele precisa de mais profissionais se envolvendo com acessibilidade. E eu acho que tem vários cenários nesse aspecto, né? A gente tem capacitações livres, né? Cursos específicos de acessibilidade para poder orientar sobre a norma e conformidade com acessibilidade, mas também a gente poderia pensar em cursos de tecnologia que também deveriam ter uma disciplina de acessibilidade. É muito comum encontrar cursos de tecnologia, cursos de desenvolvimento de sites, de aplicativos, que não tem uma linha falando sobre acessibilidade digital. Então, eu acho que essa necessidade de capacitação, ela entra também numa necessidade que o próprio mercado precisa começar a suprir, porque ele vai começar a ter uma demanda de acessibilidade ele vai ter uma demanda necessária para acessibilidade, não só para estudantes, né, alunos que querem entrar nesse mercado, que vai começar a exigir um pouco mais de acessibilidade, mas que também esses cursos eles possam cumprir com alguns requisitos e que também possam oferecer esse material. Bom, a partir daí, né, a partir dessa breve introdução sobre o cenário atual e as necessidades que a gente tem, eu queria conversar um pouquinho sobre esse futuro da acessibilidade digital, né? O que a gente espera do futuro da acessibilidade digital? Bom, primeiro que a acessibilidade ela vai continuar sendo fundamental, essencial para o nosso dia a dia. Considerando que a gente está aqui conversando, né, sobre acessibilidade, pensando que daqui a alguns anos a gente pode precisar de um aumento de tamanho de fonte, pode ser que a gente não tenha mais uma destreza manual muito boa para poder manipular um mouse, talvez a gente tenha dificuldade para escutar também. Pensando isso no nosso cenário, né, eu que não tenho deficiência, eu estou considerando as limitações a partir da idade, né? Então, eu tenho que pensar na acessibilidade porque é algo que eu estou pensando para mim. Então, todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, a gente pensa nas pessoas com deficiência e também nas pessoas que vão ter alguma limitação no futuro. Então, a gente tem que considerar a acessibilidade em todas essas nossas aplicações, porque se a gente não considerar acessibilidade nas aplicações que a gente desenvolve hoje, no futuro, a gente pode ter uma barreira de acesso numa aplicação que nós mesmos desenvolvemos. Então, imagina um desenvolvedor que trabalha numa grande aplicação que é utilizada por centenas de pessoas e, de repente, por alguma questão específica, individual, ele começa a ter dificuldades para acessar aquela própria aplicação. Quando a gente segue orientações de acessibilidade, a gente está fazendo de uma forma para garantir que todas as pessoas, independente de alguma deficiência ou alguma limitação, seja ela temporária ou não, ela consiga acessar esses conteúdos. A gente também tem que pensar que vão surgir novos dispositivos, novos aplicativos, novas tecnologias que vão surgir no mercado, né? Como eu comentei, a IA hoje, a inteligência artificial hoje, ela já é uma ferramenta que tem um grande ganho para os usuários, né? Um baita benefício para os usuários, principalmente pessoas com deficiência. Mas a gente tem que pensar que essas tecnologias elas vão começar a evoluir e a gente pode ter outros cenários que também vão precisar da atenção da acessibilidade. Até poucos anos atrás, né, a gente já falava de metaverso, realidade virtual, óculos, né, de imersão, mas e aí, como é que a gente ficaria com essa questão da acessibilidade? Então, a acessibilidade ela precisa ser contemplada
nesses novos cenários, nesses novos modelos de tecnologia que vem surgindo. Então, esse é um tipo de movimentação que já vem acontecendo nas discussões internacionais, né, principalmente nos consórcios de desenvolvimento de padrões, para considerar a acessibilidade também nesse tipo de tecnologia, né? O W3C, que é o consórcio internacional que desenvolve os padrões, eles têm grupos que já discutem, por exemplo, essa questão de realidade virtual e realidade aumentada, considerando a acessibilidade. Então, o que a gente precisaria ter para por exemplo, uma pessoa que só tem a audição de um lado, ela consiga perceber um áudio que tem um ambiente todo imersivo em 360. Então, que ela tem que se mover, ela tem que virar a cabeça para poder perceber. Então, existem orientações e cuidados que precisam ter para esses tipos de recurso, né? E, na verdade, assim, a inteligência artificial ela vai estar cada vez mais presente no dia a dia do usuário, mas ela ainda vai depender do acompanhamento humano, né? Isso que eu digo de acompanhamento humano pensando, por exemplo, no caso das descrições de imagem, né? Hoje em dia você tem diversas ferramentas que fazem essa descrição, os próprios LLMs, né? Esses chats que você faz uma pergunta e ele traz uma resposta, você consegue fazer uma descrição de uma imagem. Só que a gente precisa ter o acompanhamento humano para verificar se realmente ele vai conseguir trazer o resultado adequado. Por exemplo, eu fiz um teste, fiz até um post no meu blog há um tempo atrás, pedindo para uma dessas inteligências artificiais gerar uma imagem gerar uma foto do Homem-Aranha plantando bananeira. Ele criou uma foto do Homem-Aranha, só que o Homem-Aranha agachado na terra plantando um pé de banana. Claro, falta contexto, ainda a gente vai perceber essa evolução, mas ela precisa do acompanhamento humano para saber se é realmente aquilo que eu quero. Eu não posso simplesmente delegar para a máquina. Então, eu acho que a gente vai ter um mercado em expansão, principalmente quando a gente fala sobre reconhecimento de voz, né? Melhora no reconhecimento de voz, ferramentas de tradução automática, elas estão ficando cada vez mais dinâmicas, né? A gente já tem aplicativos que servem hoje como um tradutor automático, né? A pessoa fala uma coisa e você escuta num determinado idioma, ou então você lê aquilo num determinado idioma. Eu acho que existe um mercado em expansão também da gente pensar sobre reconhecimentos de gesto, coisa que não se costuma muito falar quando se trata de inteligência artificial, mas pensando, por exemplo, no caso de pessoas surdas, né? A gente teve um relato muito, muito emocionante numa conferência que nós fizemos, né, dos 10 anos do CEWeb, e nós trouxemos uma pessoa surda comentando sobre as questões relacionadas à tecnologia, e ela contando da história dela e da família dela, né, que ela tem uma filha de 4 anos que é surda, e que ela falava que hoje, por exemplo, as crianças não alfabetizadas, elas simplesmente apertam um microfone e ela consegue falar aquilo que ela quer, um desenho específico, algum programa. E para uma criança surda que ainda não está oralizada, como que ela pode fazer isso? Então, ela tem que sempre pedir para alguém para digitar isso. Então, será que a gente não tem uma possibilidade de criar uma ferramenta que uma criança, por gestos, né, em Libras, ela consiga se expressar e falar e entrar e pedir para, por exemplo, uma plataforma de vídeo fazer uma busca e localizar o vídeo que ela procura, né? Nesse mesmo contexto, eu penso em possibilidades, por exemplo, de aplicativos para Libras em ferramentas de vídeo, né, no YouTube. Hoje a gente tem ferramentas que traduz automaticamente para Libras, né, mas quando você seleciona um texto, ele faz a tradução, mas eu fico pensando em algo além, né, você ter um vídeo ao vivo com um aplicativo de Libras e que, por inteligência artificial, ele consegue detectar o áudio ou captar as legendas para poder oferecer isso para o usuário. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai trazer uma série de possibilidades para que a gente possa evoluir esse cenário de acessibilidade digital. Então, isso aqui eu trouxe aqui 3 exemplos assim muito rasos, né? A gente poderia ter uma série de outras possibilidades pensando no desenvolvimento de inteligência artificial para o acesso de conteúdo na web. Mas aí eu ainda reforço aquele comentário que eu fiz logo no início, que a gente precisa de
capacitação. E esse eu acho que vai ser um mercado em expansão, principalmente por causa de uso de inteligência artificial. A gente utiliza ferramentas para poder gerar código, mas a gente precisa entender o que essa ferramenta gera especificamente. Não adianta simplesmente eu pedir para uma ferramenta de inteligência artificial gerar um código acessível, e ela gera um código, um campo de formulário, por exemplo, para você colocar no seu site, colocar na sua aplicação, e você simplesmente nem testar ou verificar se aquilo está acessível. Então, a gente precisa conhecer cada vez mais esse material e esse conteúdo. Então, por isso eu acho que esse vai ser um mercado de expansão, não só do desenvolvimento de soluções tecnológicas para acessibilidade, né, que vão ser recursos de tecnologia assistiva ou uso de ferramentas para poder apresentar isso para o usuário, mas a capacitação de desenvolvedores, de pessoas que consigam desenvolver e testar uma aplicação com acessibilidade. E para isso, eu acho que a gente tem que pensar no comprometimento entre os entes públicos e os entes privados para a gente tornar a acessibilidade uma exigência de mercado. Porque hoje, quando se trata de acessibilidade, muitas vezes a acessibilidade ela é vendida como um diferencial. As empresas que entendem de acessibilidade, que lidam com acessibilidade, muitas vezes elas têm essa possibilidade de... É algo que outras empresas que desenvolvem aplicações não estão acompanhando. E a partir do momento que você tem uma lei, você tem normas técnicas e você tem documentação internacional que permite esse tipo de acompanhamento, não só das empresas, mas dos entes públicos, né? Então, você tem uma empresa que desenvolve uma aplicação com acessibilidade, que ela gera todo um relatório, ela gera tudo bonitinho, a empresa publica isso no site, mas você também tem entre entes públicos capacitados para verificar se essas aplicações estão acessíveis. Então, como que esses entes públicos eles vão poder verificar isso? Talvez por rankings de sites, aplicações que coletam sites e verificam se esses sites eles estão seguindo efetivamente orientações de acessibilidade, ou até mesmo por equipes, né? Equipes dos próprios entes públicos, como o próprio Ministério Público, né? Ter pessoas capacitadas para verificar se aquela aplicação ela está seguindo essas orientações de acessibilidade. Então, por isso eu acho que no futuro a capacitação é algo chave. A gente precisa ter mais gente envolvida no mercado para poder não só desenvolver, mas também poder fazer essas verificações de acessibilidade, checar se realmente esse material ele está acessível ou não. E aí, só chegando no final aqui da minha fala, eu acho que talvez o que eu imagino para o futuro, e na verdade é algo que eu espero para o futuro, é que a acessibilidade ela não esteja desvinculada como uma atividade ou parte do desenvolvimento. A acessibilidade ela tem que ser parte desse contexto inteiro, né? Eu, por exemplo, eu dou um curso de extensão de design de interfaces acessíveis, né? E na primeira aula do meu curso eu costumo falar que o meu sonho é que esse curso acabe, que a gente não precise mais ter um curso específico para falar sobre acessibilidade, de que a acessibilidade ela comece a fazer parte de todo o processo de desenvolvimento, desde a pessoa que está criando um logotipo, para a pessoa que está criando o design da página, está montando a arquitetura da informação, está produzindo conteúdo, até a pessoa que está desenvolvendo esse conteúdo, e até para pessoas que estão desenvolvendo tecnologias, recursos de tecnologia assistiva, para que fique até mais fácil, para que essas ferramentas tenham mais facilidade para acessar esse conteúdo. Então, eu acho que a gente precisa normalizar a acessibilidade e os recursos de acessibilidade. Os dispositivos hoje, eles vem trazendo esses recursos by design nas suas aplicações, né, celulares, computadores, mas eu acho que a gente tem que primeiro fazer um trabalho inicial de conscientizar as pessoas que a gente tem que desenvolver a partir do zero a acessibilidade. A gente tem que considerar, desde o início do nosso projeto, pensar na acessibilidade, para que talvez lá na frente, quando a gente for tratar de acessibilidade digital em uma outra aplicação, pensando pessoas idosas, a gente não tenha barreiras para essas pessoas ou pessoas que tenham uma limitação temporária ao navegar.
Então, mais uma vez, eu parabenizo o Ministério Público do Estado de São Paulo por essa iniciativa. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre acessibilidade digital e, principalmente, a gente tratar esse tema num momento tão importante, no momento que estão saindo publicações importantes, documentações importantes para acessibilidade. E eu me coloco aqui à disposição para, se alguém tiver uma dúvida, né? Vocês me encontram por aí nas redes sociais, né? @ReinaldoFerraz, ou meu e-mail é reinaldo@nic.br, nic.br. Então, mais uma vez eu agradeço e muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo evento. Muito importante participar desse evento. Aliás, é muito importante divulgar esse evento, porque a acessibilidade digital, ela tem que ser uma realidade. As pessoas com deficiência, toda e qualquer deficiência, utilizam sim hoje. A nossa vida já é totalmente pautada pela tecnologia. Então, a acessibilidade tem que ocorrer em todos os espaços, inclusive o espaço digital. Ela tem que ser, de todas as formas, de acordo com que tudo que nós ouvimos, ela tem que ser perceptível para todos, operável. O site tem que ser de forma que qualquer pessoa possa interagir, compreender, navegar. Ele tem que ser robusto, tem que ser acessível, compatível com diferentes tipos de dispositivos e tecnologias, porque há softwares específicos, por exemplo, para pessoa cega. Então, todo o conteúdo tem que ser interligado, ele tem que ser compatível, e tudo isso para que todos possam desfrutar não só de um ambiente em que ele possa navegar, em que possa obter informações, mas também que seja seguro, seguro para todos. Muito obrigada. Estaremos sempre disponíveis aqui nos canais do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Gostaria de agradecer imensamente os participantes. Esse evento sobre acessibilidade digital na prática, ele trouxe muitas normas e muitas novidades na prática de como dar acesso digital àquelas pessoas portadoras de deficiência. Gostaria também de convidar a todos que participaram desse evento e todos que nos assistiram para acompanhar a escola e seus eventos nas nossas mídias sociais.